Pode, por favor, abrir sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo 3, por favor. Primeiro livro de Samuel, capítulo 3, a partir do verso 15. A partir do versículo 15. Essa história todos nós já conhecemos, só que eu vou não falar da parte tão conhecida, né, que nós pregamos normalmente, que é quando Samuel, ele ouve a voz de Deus e Deus o chama pela primeira vez. Então nós conhecemos do versículo 1, aonde Samuel está deitado, Samuel uma criança, um menino ainda. Samuel já está servindo no templo, junto com Eli. Eli é o sacerdote. Eu vou repetir isso para que a gente entenda e frise, que os irmãos vão entender. Eli é o sacerdote, ele não era o sacerdote, ele é o sacerdote. E Samuel está ali na casa do Senhor, servindo a Eli e ao Senhor. Tá? Nisso, Samuel deitado, já no momento de apagar as lâmpadas, Samuel ouve uma voz. E aí Samuel, ainda não sabendo discernir, Samuel ainda não tinha ouvido a voz do Senhor. O que Samuel faz? Ele corre até o quarto de Eli e fala: Senhor, eis-me aqui, isso para Eli. Ele fala: não, eu não te chamei, volta a deitar, menino. Samuel faz isso, se repete por 3 vezes. Eli entende, porque a visão era rara, Deus já não estava falando mais de tanto em tanto tempo, como Deus se manifestava, isso devido à iniquidade da família de Eli, porque Deus não se manifesta na iniquidade. Senhor, eu não consigo entender, pastor, eu não consigo ouvir a voz de Deus, será que não há iniquidade no nosso meio? Pastor, eu não consigo discernir, Senhor, pastor, a vontade de Deus, será que não há pecado no meio? A questão agora é que Deus não está falando com Eli, porque há pecado dentro da casa de Eli. E aí Eli lembra da época que Deus falava com ele, e aí ele orienta o menino Samuel: olha, da próxima vez que você ouvir essa voz, você fala: Senhor, eis-me aqui. E aí Deus fala de fato com o jovem Samuel, o menino Samuel, e aí começa o versículo 15, que nós vamos ler agora. E Samuel permaneceu deitado até a manhã, e abriu as portas da casa do Senhor, e Samuel temeu apresentar a visão a Eli. Então, Samuel, ele ouve a voz de Deus, ele ouve que Deus fala que vai trazer uma sentença sobre Eli, devido aos pecados de Eli, e a voz fala assim: eu escolhi você. Então, depois de ele ouvir a voz de Deus, saber que Deus escolheu ele, havia rejeitado Eli devido ao pecado, mas o jovem continua a fazer o que ele sempre fazia antes. Eu não consegui entender, pastor, o fato de eu descobrir que Deus me escolheu para uma missão maior, não me faz pensar que só o fato dele ter falado comigo, eu me tornei maior ou melhor que alguém. Ele continua a fazer a mesma coisa que ele fazia. Ele acorda e abre a casa do Senhor. Estou falando isso porque tem pessoas que, às vezes, Deus fala algo poderoso para ela, e aí já acabou, já mudou. A mente já mudou. Agora eu sou profeta. Não, agora eu serei pastor. Não, agora eu serei pastora. Não, você consegue entender como começa o chamado de uma pessoa? O fato de entender, e é por isso que às vezes Deus não revela tudo para algumas pessoas, porque Deus sabe da nossa estrutura. Tem pessoas que não conseguem dimensionar, quando Deus fala que vai fazer algo grande, a cabeça vira, o coração vira, e aí Deus às vezes tem que entregar algumas coisinhas de pouquinho em pouquinho, porque Ele sabe da estrutura de cada um de nós. E se tem uma coisa que mexe com a nossa estrutura, irmãos, é não sabermos administrar poder.
A soberba é o que destrói o ser humano. E é por isso que as epístolas sempre falam para termos cuidado com as concupiscências dos olhos, da carne e o quê? A soberba da vida. Nós precisamos entender que esse foi o pecado que tirou 1/3 dos anjos do céu e foi jogado para o inferno. O quê? A soberba. Eu começo a aprender com um jovem, um menino, então não está ligado à idade, mas está ligado à maturidade para o ministério. Está consagrando fulano muito novo, às vezes é novo, mas tem maturidade para receber já algo de Deus. Não está ligado à idade, está ligado à maturidade, de você ouvir a voz de Deus, e isso não modificar a sua vida, nem sua estrutura. Ele ouve tudo que Deus tem para falar com ele, o que vai fazer através da vida dele, o que vai fazer com o líder dele, o chefe dele, o pastor dele, mas isso não modifica o coração e nem a postura dele. Ele acorda no dia seguinte e está fazendo o quê? Ele continua a abrir a casa do Senhor. Humildade. Reconhecimento de entender que o que Deus falou para mim também tem um tempo a ser cumprido. Eu creio que Deus vai fazer coisas grandes com muitos dos que aqui estão, mas existe um tempo de Deus para isso. Sabe o que nós vemos? A maioria dos grandes homens e mulheres de Deus, às vezes, que não conseguem levar adiante um ministério, porque eles se precipitam. A pastora Helena estava falando algo para mim hoje pela manhã, mas não gravei a fala que ela disse para mim, que ela ouviu exatamente a pastora Helena Raquel dizer. Muitos ministérios que tinham coisas, Deus poderia fazer grandes coisas, grandes movimentos, grandes feitos, não foram realizados porque se precipitaram. Eu ouço a voz de Deus e acho que é imediato. Existe um hiato, uma diferença entre o chamamento de Deus e o tempo da execução. Um menino, podemos dizer assim, que teve discernimento e humildade em entender: Deus vai fazer coisas grandes através de mim, mas o momento agora ainda é servo. Eu vou continuar a fazer aquilo que Deus tem me levantado para fazer. Ele se levanta pela manhã e vai fazer o quê? Vai abrir a casa do Senhor. Aí versículo 16. Então Eli chamou Samuel e disse: Samuel, meu filho. E ele respondeu. Você viu que no versículo anterior o menino estava com medo de falar para Samuel. Fico imaginando agora ele com medo. Eis-me aqui, Senhor, estou aqui. Versículo 17. E ele disse: que coisa é que o Senhor te disse? Aqui é Eli continua falando: rogo-te que não ocultes a mim, que Deus assim te faça, e ainda mais se ocultares de mim qualquer coisa de todas as coisas que ele te disse. Olha o que ele está falando assim, ó: eu sei que Deus te falou algo, não minta para mim. Não precisa também ter medo, pode falar tudo que Deus te falou. Fala tudo, não te cales. O menino poderia ocultar, mas o verdadeiro chamado por Deus, ele não tem medo de dizer a verdade. Agora, dizer a verdade também não é dizer tudo que você quer ou você pensa. Tá? Estou falando isso porque tem pessoas assim: não, eu sou sincero mesmo, pastor, eu sou sincerona. O que tem para falar, eu falo. Não, isso não é o que tem a dizer. Porque tem falas que às vezes nós liberamos que estão machucando e matando pessoas. Então pare de se esconder através de um personagem que se diz sincero. Para com isso. Porque nem tudo para falar deve ser dito. Até porque se também todas as pessoas tivessem que falar tudo o que tem para falar de você, você não gostaria. Então nós precisamos aprender a filtrar o que é verdade daquilo que você deseja falar. Aí o menino vai responder a ele. E Samuel lhe contou
todo detalhe, e dele nada ocultou. E ele disse: é o Senhor, que ele faça o que lhe parecer bem. Isso aqui agora quem está dizendo agora é Eli. E aí o texto vai dizer: e Samuel cresceu, e o Senhor estava com ele, e não permitiu que nenhuma das suas palavras caísse por terra. E todo Israel, desde Dan até Berseba, soube que Samuel fora estabelecido para ser um. Mas calma aí, Deus falou com ele que ele estaria no lugar de Eli. Eli era o? Só que Deus confirmou ele como? Você vai entender. Então, Eli é sacerdote. Deus prometeu que ele iria substituir Eli. Mas Deus está confirmando ele como profeta. Tá? Versículo 21. E o Senhor apareceu novamente em Siló, pois o Senhor revelou-se a Samuel em Siló pela palavra do Senhor. Minha palavra é breve. Sabe o que está destruindo a nossa geração? É que homens e mulheres que foram chamados por Deus para exercer algum ofício, exercer alguma vocação, continuam a fazer, mesmo sem ouvir a voz do Senhor. Eli, mesmo em meio ao pecado, na sua casa, ele continua a ser sacerdote. Eu aprendo que, primeiro, nós servimos um Deus que é de misericórdia. Os nossos erros não anulam a unção que Deus colocou sobre as nossas vidas. Estou falando isso porque talvez tenha pessoas aqui que um dia erraram, ou estão vivendo algum momento de erro. E sempre quando vem o erro, o inimigo vem com uma palavra de tentar nos envergonhar. Mas o erro, o pecado, não anula a unção que um dia Deus derramou sobre as nossas vidas. Porque Eli ainda é o sacerdote. Você observou que depois do desenrolar da história, Samuel ele é confirmado como profeta. Por quê? Porque Eli ainda é um sacerdote. Deus não ultrapassa coisas. Deus rejeita Saul. Aí Samuel vai lá e consagra Davi. Saul está vivo, mas quem continua sendo rei de Israel? Saul. Quando que Davi vai se tornar rei de Israel? Já com a unção de Deus. Só depois de quando? Depois da morte de Saul. Deus não modifica, Deus não troca ungidos, servos que Ele mesmo separou. Mas minha fala hoje não é sobre isso. O que está nos destruindo são homens e mulheres que foram chamados por Deus, estão fazendo o ofício do chamado, mas não ouvem mais a voz de Deus. E continuam a viver o chamado sem ouvir a voz de Deus. Continuam a viver o sacerdócio sem ouvir a voz de Deus. Se eu não ouço a voz de Deus e continuo a fazer o ofício, o que está me motivando a continuar a viver esse ofício? Não é mais Deus que me direciona, porque eu não ouço a voz dele. O que está nos motivando? O que está motivando a igreja brasileira? Como a palavra hoje é para nós, o que está motivando a igreja a crescer? Quantas pessoas estão servindo e não ouvem mais a voz de Deus? Vêm para as escalas por vir, cantam por cantar, pregam por pregar, dirigem por dirigir, pastoreiam por pastorear, mas não ouvem mais a voz de Deus. A voz de Deus precisa ser primazia na nossa vida, irmãos. Você não deve viver pelo meu direcionamento. A igreja do Senhor deve viver pelo direcionamento de Deus.
calma aí, pastor, se eu devo ver pela voz de Deus, então Deus me direcionou um para um, outro para outro, não, então não é voz de Deus. Porque Deus não é bagunça. Deus não é bagunça. Deus é um Deus poderoso e ordenado. Quando Ele fala, ninguém se confunde. Quando a voz dele é liberada, ninguém se confunde. Inclusive esses dias, não, domingo agora, irmã Mônica estava presente, o pastor Charles estava presente, foi abordado por um irmão que sempre vem à igreja, que não é da nossa igreja, e ninguém na verdade nem sabe que igreja que ele é, né? É chamado como profeta. Ninguém sabe da igreja dele, ninguém sabe da família dele. Aí, ao sair da igreja ali, na saída, todo mundo saindo, pastor, me perdoa se eu lhe fiz alguma coisa. Não, irmão não fez nada comigo não. O irmão não tem que me pedir perdão. Não, mas eu quero, não, se o irmão me pedir perdão, o irmão tem que falar o que foi. Não, é porque o senhor não honra o profeta. Não, eu não honro o profeta. Eu honro, o homem da honra, homem. Eu honro a Deus. Então, mas Deus dá honra, se Deus dá honra, então aí Ele compartilha a honra, eu não vou dar honra. Não, mas o Senhor não me dá honra por me dar oportunidade. Não vou te dar oportunidade. O irmão não é membro daqui, não sei de onde tu é, não se submete a nenhuma autoridade. Que honra que é essa? Não existe honra. E outra coisa, que eu estou falando isso, que hoje é um culto de doutrina, para entendermos. A profecia, ela precisa ter ordem e decência. Toda profecia que ela vem para trazer distúrbio na igreja, não é Deus. Porque Deus sempre, quando libera uma palavra, a palavra de Deus, ela dá direcionamento, dá conforto ao coração. Toda palavra que traz tribulação no meio da igreja, não é de Deus. Nós precisamos ter esse entendimento. Porque nós temos que quebrar esse tabu, que qualquer pessoa que se levanta na igreja é um profeta. Para com isso. Tem alguém pregando, e alguém está pregando, se levanta um profeta. Qual o momento da profecia da igreja, irmãos? Qual o momento da profecia da igreja, irmãos? Pastor, então Deus não pode se levantar a palavra. Deus pode fazer o que Ele quiser, na hora que Ele quiser, no momento que Ele quiser. Eu falei que quando Deus se levanta, Deus traz paz. Então, se Deus se levantar na hora da palavra, Deus vai trazer paz. Porque esse é o nosso Deus, é um Deus de paz. Ainda que a palavra nem seja de conserto, no final vai trazer paz. Então nós temos que entender que existem até no meio da igreja espíritos de confusão. E nós temos que lembrar o que Paulo diz, que nos últimos dias até os escolhidos serão envergonhados, serão confundidos. Nós estamos nos confundindo com vozes que estão falando em nome de Deus, mas não é Deus falando. Porque nós estamos tão presos ao ofício que nós não conseguimos mais entender qual é a voz de Deus. Você está conseguindo entender a profundidade do que Deus quer falar conosco como igreja? Se a minha voz, eu não estiver transmitindo a voz de Deus, você não deve escutar. Tem que ser a voz de Deus. Não é a voz do sacerdote, não é a voz de um profeta, não é a voz de uma liderança, é a voz de Deus. Mas como eu falei, a voz de Deus não tem direcionamentos diferentes. A voz de Deus, ela é para uma mesma direção. Porque senão, aí cada um fala, não, Deus falou comigo para eu ir para aqui, Deus falou para mim, não, Deus não faz isso. Olha quando Paulo fala acerca dos dons. Eu quero vos falar acerca dos dons espirituais. Capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios. Eu não quero que vocês sejam ignorantes. Olha quando começa a palavra dura. Eu não quero que vocês sejam ignorantes quanto aos dons espirituais. É o mesmo Espírito, mas os dons são diferentes. É o mesmo Espírito, mas as manifestações são diferentes. É o mesmo Espírito, mas a forma é diferente. Você consegue entender que tudo é ligado ao mesmo Espírito? Se é o mesmo Espírito manda irmos para caminhos diferentes. Não quero que os irmãos sejam ignorantes quanto aos dons espirituais. Eu estou falando isso, irmãos, porque é a tendência daqui para frente dos séculos, é se levantar pessoas para enganar os escolhidos do Senhor. São irmãos que estão indo atrás de revelação. Você não precisa de revelação, irmãos. A revelação está aqui, ó. Aqui está a revelação. Pastor, eu quero entender o futuro. Aqui também está o futuro.
aqui também está o futuro. Pastor, mas aqui está o futuro da igreja, eu quero saber o meu futuro. Aqui também está o teu futuro individual. A questão é que nós não estamos lendo e nem praticando, porque se praticássemos, lêssemos e praticássemos, você vai entender que o teu futuro também Deus vai te revelar. Você não precisa ir a terceiros para descobrir isso. Deixa eu tentar ser mais profundo na palavra para você entenda. Sabe por que os dons existem? O que é o dom? O dom é terceirização do serviço de Deus. Eu preciso de terceiros para que a revelação dele seja feita na minha vida. Para que existe o profeta? É porque eu não acesso a ele. Porque se eu acessasse, eu não precisaria do profeta. Porque existe o pastor. Porque a igreja em si, ela não consegue viver sozinha. Cada um quer uma demanda. Aí por isso Deus levanta um pastor para ser o intermediador dele na terra. Mas não necessitava. Para que existe o dom de cura? Porque se tivesse de fato homens e mulheres que orassem, é a Bíblia que diz. Se você pisar serpente e escorpião, meu irmão, mal nenhum te sucederá. Olha que Jesus vai dizer em João: tudo que vocês pedirem em meu nome, eu vos concederei. Se vocês disserem ao monte, ergue-te e lance-te ao mar, tal coisa sucederá. É palavra do Senhor Jesus. Aí, se você observar, você vai ver que toda vez que Deus levanta terceiros, é porque, na verdade, o meu relacionamento com Ele não está eficaz. Essa é a verdade. E essa palavra é para você não, é para mim também. Não entenda a minha palavra dizendo que quem tem um relacionamento com Deus não vai viver mal nenhum, não é isso não. Vai vir dia mal, vai vir enfermidade, vai vir portas fechadas, vai vir morte, isso vai vir. Eu não estou falando disso. O problema é que é a geração de Eli. Nós temos falado que nós somos a geração de Samuel. Mas a verdade é que a igreja brasileira está se tornando a geração de Eli. Uma geração que faz em nome do Senhor, mas que não ouve mais a voz dele. E isso é um perigo. Isso é um perigo. Quem está direcionando a sua casa, irmão? Quem está direcionando o seu casamento? Quem está direcionando seus negócios? Suas amizades? Você tem ouvido a voz de fato de Deus? Pastor, eu tenho dificuldade de ouvir a voz de Deus. É porque não está vendo relacionamento, irmão. Que isso, pastor? Quem é o senhor para falar? Não, quem sou eu para falar mesmo? Eu não sou ninguém. Está faltando relacionamento da minha parte com ele também. Mas vamos. Você medita na palavra dia e de noite, todos os dias? Eu estou falando de ler a Bíblia, eu estou falando de meditar na palavra dia e de noite. Você medita na palavra dia e de noite? Ser sincero para você, não precisa me responder, fala para você mesmo. Eu vou nem falar no tempo da graça, vou até falar no tempo lá judaico. Você ora 3 vezes ao dia? Se a gente fala que a graça é superior, então nós temos que orar mais 3 vezes ao dia. Nós temos que fazer como Paulo, orar e sem. Esse deveria ser. Você ora ao Senhor todos os dias? Ao acordar, você dá bom dia a Ele? Quando você vai tomar café, você convida Ele para tomar café junto contigo? Ao se levantar da cadeira para fazer a próxima tarefa, você convida Ele para ir contigo? Pergunta o que você deve fazer? Ao subir na condução, no seu carro ou na condução, você pede a proteção a Ele? Você abençoa seus filhos? Se eu for falar de tudo, irmãos, que nós deveríamos fazer, aí você consegue entender quando eu tenho um relacionamento com Deus, eu consigo de fato ouvir a voz dele? Porque, irmãos, o que é o relacionamento? Vamos trazer para o âmbito humano. O relacionamento, eu sou casado com minha esposa há 15 anos. Tem coisas que eu faço, que eu só olho para ela, eu já sei. Eu sei que eu vou chegar em casa e vou tomar esporro. Eu sei. Eu sei que a confusão é certa. Só como? Só em olhar. Eu olho para a cara dela, já nem olho mais. Mas o que me permite entender o que ela vai fazer comigo no futuro? O que me fez entender isso? A intimidade, o relacionamento.
quando nós nos relacionamos com Deus constantemente, diariamente, Deus não precisa rasgar o céu para falar contigo, Deus não precisa levantar um profeta. Eu não estou falando que Ele não usa, eu não estou falando que dá errado, entenda isso. Eu estou falando que Deus não precisa fazer isso. Nas coisas simples, num hino que passa no rádio, você começa a chorar e você começa a entender a vontade de Deus. Um filho, às vezes, que conta um sonho para você que não tem nada a ver com nada, para os outros, é sem pé e sem cabeça, você entende qual é a vontade de Deus. Você olha para o céu, você vê um pássaro voando, você entende qual é a vontade de Deus. Uma pessoa fala com você algo que para ela é natural e você entende como é a resposta de Deus. Por quê? Porque você não precisa de esforço para reconhecer aquele que você se relaciona, porque você conhece ele com detalhes. Você consegue entender o que eu estou querendo explicar? Então, o que nos falta como igreja? Relacionamento com Deus. E não é por falta de tempo, irmãos. Porque nós temos tempo para ir para as redes sociais. Nós temos tempo para ver Netflix. Nós temos tempo para vir para a igreja. Tem um momento que nós estamos aqui, tem muitos que aqui estão e não estão pensando só em mim. Estão voando. Você consegue entender? Que está fazendo o ofício, mas não ouve a voz dele. Faz por obediência. E aí a grande pergunta é: obediência a quem? Nós nos ajuntamos no momento de celebração, e no momento de celebração você não vê as pessoas celebrando a adoração ao Senhor. Estão voando. E os outros servindo. Eli, eu sou sacerdote, eu preciso fazer. Porque se eu fizer, ninguém faz. Não faça, não pensa isso, Eli. Eli, Deus não depende de você. O reino não depende de você. Deus conta contigo, esse reino conta contigo, mas ele não depende de você. Mais importante do que fazer, irmãos, é ouvir a voz de Deus. A minha palavra é: não façam, não é isso. A minha palavra é: ouça a voz de Deus. Busque nele o direcionamento que nós precisamos. Nosso direcionamento não está no Trump. Nosso direcionamento não está nos conservadores assumirem o poder, direita, não está ligado a isso. Nosso direcionamento tem que ser na voz do Senhor. É isso que tem que governar minha casa, a sua casa, nossas vidas. Tudo. Porque senão nós vamos cair no erro de Eli, de estar fazendo as coisas de Deus, mas um dia que já ouviu, já não ouve mais a voz de Deus. Já ouvi no passado, pastor, mas eu já não ouço mais a voz de Deus. E é o que mais nós vemos isso como líderes. Pastor Jorge, eu, Emerson, pastora Ellen, alguns irmãos que estão na liderança, nós cansamos de identificar em alguns irmãos que morrem depois espiritualmente porque só pensam que acham que a vida está em servir. Não, a vida não está em servir. O servir é uma consequência do meu relacionamento com Deus. Porque se você achar que a tua vida espiritual está ligada a servir, porque tem pessoas que ficam assim desesperadas, irmãos: pastor, me coloca para servir logo, pastor, senão eu vou morrer, me coloca para servir. Não, você não entendeu ainda. Relacionamento com Deus. Como igreja, nós precisamos ouvir a voz de Deus. Sabe por que eu estou falando isso, irmãos? Nós passamos, agora eu vou passar para alguns direcionamentos para a igreja. Nós estamos lendo o livro de João, o Evangelho. Um capítulo só por dia. Porque o nosso objetivo não é ler a Bíblia toda num ano. Não estou dizendo que isso é errado. Mas o nosso objetivo é fazer com que os irmãos meditem naquela palavra de manhã e de noite. Assim como Josué nos orienta, e o livro dos Salmos também nos orienta a meditar de manhã e de noite. E eu vejo que alguns irmãos têm tempo para ler tantas coisas, mas não lê o direcionamento da igreja. E ao mesmo tempo nós passamos isso como uma estratégia. Não sei se os irmãos observaram, mas quando nós passamos, eu vi Romero está fazendo isso até hoje, está seguindo a leitura. Quando nós passamos o direcionamento da leitura bíblica, e aí nós pedimos: irmãos, leia, registre uma foto ou faça um vídeo e divulga nas redes sociais, para mostrar que você está lendo. Não é para isso, para influenciar pessoas. Eu não sei se vocês tiveram essa experiência, mas eu recebi
alguns amigos meus que não são da nossa igreja e outros não são evangélicos, falam: Renan, vocês estão em alguma corrente espiritual? É alguma campanha? Porque o que não é crente, ele está logo preocupado na campanha de janeiro para fortalecer o ano todo. Como se eu fizer só em janeiro, eu estou brindado no ano todo. Eles acreditam nisso. Aí não, irmãos, nós estamos meditando. Vamos ler com a gente também? Vamos entrar nessa corrente? Então, através da leitura e da postagem dos irmãos, nós começamos a influenciar pessoas às vezes, que nem da nossa igreja são, outros que nem cristãos são. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência. Então nós estamos pedindo, irmãos, leia o livro de João. Ao ler durante o dia, da parte da tarde à noite, vai lá, posta uma foto, coloca no seu status, no seu Instagram. Para quê? Para ficar mostrando que nós lemos? Não, para influenciar pessoas. Fazer com que outras pessoas também queiram ler. Ver o seu crescimento. E aí gente, a influência é algo poderoso. A influência é algo poderoso. Eu pude ver alguns irmãos aqui da igreja, quem talvez me acompanha vai ver que eu gosto de fazer isso pela manhã. Aí normalmente eu faço um cafezinho. Eu sempre bato a foto com café e a Bíblia. Aí eu vi fofona batendo foto com café e com a Bíblia. Aí, você acha que eu estou falando assim? Está me imitando? Não. Caraca, legal, estou influenciando alguém. Aí ela veio para mim depois, eu tinha visto a foto: pastor, eu estou começando a ouvir a voz de Deus, pastor. Foi eu, irmão? Não, foi ela lendo a Bíblia. Ela passou a dedicar um tempo, que ela escolheu o tempo dela, pela manhã. Toda manhã ela pegava, no momento do café dela, se alimentava a carne e alimentava o espírito. E aí passou a desenvolver um relacionamento com Deus. E aí, qual é o resultado disso? Ouvir a voz de Deus é natural, irmãos. É natural. E aí eu pude ver outros irmãos também sendo influenciados por isso. Então é sobre influenciar pessoas. Você pode utilizar suas redes sociais para influenciar pessoas para o mal, quanto também para o bem. Utilize as suas redes sociais como um tentáculo daquilo que você pode pregar para o reino. Tem alguns irmãos aqui que têm o chamado ministério da palavra. Talvez alguns já pregaram aqui algumas vezes, outros nunca pregaram. Mas isso não impede de você desenvolver o ministério de chamado através das redes sociais. Grava um videozinho de 3 minutos e posta. Ah, pastor, mas eu só tenho 10 seguidores. Jesus só teve 12. E em 3 anos e meio ele deu o melhor para os seus seguidores. Alguns irmãos aqui têm o poder de influenciar muito mais pessoas. Então, em vez de você utilizar esse instrumento que uns usam para o pecado, por que você não utiliza esse instrumento para alcançar nações, pessoas? Hoje mesmo no mercado, estava no mercado, uma pessoa veio para mim, já começa a vir rindo para mim, eu dou logo a paz do Senhor, né? Aí começou a vir mais, ô meu irmão, paz do Senhor. Aí, oi pastor, tudo bem? Rapaz, aquele vídeo eu divulguei para todo mundo. Que vídeo, irmão? Naquele vídeo, cara, que o senhor falou do Pix. Eu mandei para fulano, eu comecei a discutir, e a Ellen já estava na terceira negócio, de tanto andar, e o cara falando comigo. Quem é o cara? Não sei. Não lembro. Eu confesso que eu nunca vi ele na minha vida. Não sei. Mas uma palavra minha, essa palavra não foi ligada ao reino, chegou nele. Estou vendo Guilherme, estou vendo outras pessoas se esforçando. Gente, pastor, mas eu não tenho a sua desenvoltura na internet. Você acha que eu demoro quanto tempo para gravar um vídeo? Eu erro várias vezes, irmão. Erro, apago, volto. Ai, meu Deus, a careca sua. Aí eu limpo a careca de novo. E pergunta a ele, às vezes para gravar um vídeo de 3 minutos, eu vou a madrugada toda. Também não tem desenvoltura não, irmão. Mas eu tenho aprendido que eu posso influenciar pessoas para o reino através das redes sociais. Então eu estou falando para quê? Porque alguns de vocês têm ministérios. Não se prenda ao altar. Utilize as ferramentas que Deus tem dado. Utilize outros canais. Se Deus quiser te trazer para esse altar, Deus vai fazer. Nós precisamos fazer. Mas a grande questão é leia. Leia a palavra do Senhor.
Nós estamos hoje, João capítulo 16, amanhã João 17, e assim nós vamos seguir, vamos para o livro de Atos, e nós vamos seguir, bom? Então peço aos irmãos, por favor, a leitura que nós estamos passando é para o seu crescimento. E aí, se nós temos tudo unidade, lembra de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, eles tinham tudo em comum. Qual é o resultado de ter tudo em comum? É Deus depois acrescentar almas à igreja, a igreja cair na graça do povo. Quando nós temos tudo em comum, a igreja passa a falar a mesma língua, ela está debaixo da mesma doutrina, debaixo da mesma palavra do Senhor. Então, faz um esforço, pastor, eu já estou com um propósito que ler, eu estou lendo o livro tal, se você puder também ler mais um capítulo de João, leia o capítulo de João, vamos juntos seguir nesse mesmo contexto, para que a gente possa seguir no mesmo caminho, tá? E aí, todo mês, nós passamos também uma leitura bíblica, passamos a leitura bíblica diária, e todo mês nós passamos um livro de leitura para o nosso desenvolvimento pessoal, tá? Hoje a ceia vai ser diferente, tá, irmãos? Vai ser um pouquinho cansativa, que eu vou passar algumas orientações. Esse mês de janeiro nós não passamos leitura. Mês de fevereiro nós vamos iniciar com a leitura do livro As 5 Linguagens do Amor. Tá? Se os irmãos quiserem anotar o nome do livro, As 5 Linguagens do Amor. Esse vai ser o nosso livro de leitura de fevereiro. Estava falando com o pastor Marcelo agora na parte da tarde. 90% dos problemas de todas as igrejas está ligado à família. 90% dos problemas dentro das igrejas está ligado a problema familiar. E na sua maioria, pastor Léo é testemunha disso, trabalha com família, na sua maioria está ligado a casamento. E sabe por que a maioria desses problemas acontecem? Por uma coisa simples. Nós não conhecemos a linguagem de amor do nosso parceiro, do nosso cônjuge. Como assim, pastor? Existem 5 linguagens do amor. Não vou falar de todos, nós precisamos ler o livro, e mesmo se eu falar, senão não vou conseguir falar sobre tudo. Existem 5 linguagens do amor. E a grande probabilidade é que no casal, essas linguagens sejam totalmente diferentes. Vou dar um exemplo da minha casa. Minha esposa Ellen, a linguagem dela de amar, quando eu digo de linguagem de amar, é a forma dela de amar e é a forma que ela entende ser amada. Tudo que for diferente disso, a possibilidade dela não entender ser amada é muito grande. Qual é a forma de linguagem de amor da minha esposa? É serviço. Como que a Ellen quer demonstrar amor para mim? Irmão, se a gente for tomar um café, ela coloca jogo de xícara, de não sei o que lá, pano de prato, a flor tem que ser da mesma cor, ela arruma a mesa de qual forma linda, porque ela quer me servir da melhor maneira. Por ela coloca café na minha xícara, ela corta o pãozinho, ela quer passar manteiga para mim, ela quer dar na minha mão, o pão, se deixar ela quer dar na minha boca. As crianças, irmão, se deixasse, até hoje ela trocava a Rebeca, é a forma dela amar, ela quer cuidar. Qual a forma dela? É o serviço, ela quer servir. Para Ellen, para minha esposa, ela quer fazer a comidinha. Eu casei, ela pegava e trazia comida na minha mão. Minha mãe falava assim: vai botar sua comida, infeliz. Eu não estava acostumado com isso. Aí eu me casei, ela trazia comida na minha. Eu falei: meu Deus, tem veneno esse negócio. Ela: come, amorzinho. Ixi. E depois no final ela vinha com pudim ainda. Come o pudim na mão, sentado. Eu falei: meu Deus, que negócio aí. Por quê? Porque eu não entendia isso, né? Nunca foi a minha linguagem. Nunca foi a linguagem que foi falada dentro da minha casa, dos meus pais. Mas é a forma dela. Se você tiver amizade com a Ellen, você vai ver, ela vai tentar fazer tudo para te servir bem. É a linguagem dela, a forma dela de amar. E também a forma que ela recebe o amor. Só que a minha forma de amar, irmãos, é do pente. O que é o pente? A minha linguagem de amor é contato físico. E você consegue me ver na igreja. Se eu estiver na porta, o que é a primeira coisa que eu faço com vocês? Vou dar um abraço, estendo a mão, dou um sorriso. Quase todo mundo aqui eu puxo para abraçar. É minha forma de dizer a você: eu te amo. É minha. Eu quero contato físico. É minha forma, é contato físico.
Aí como eu quero amar ela? Amor, vamos namorar, amor. Eu te amo. Só como é a forma que ela entende o que é amor? Não é isso. É o serviço. Então, se ela não me dá contato físico, eu não me sinto amado. E se eu não sirvo a ela, ela não se sente amado. Você consegue entender? De forma rápida. E às vezes muitos casais estão tendo problema porque acham que fulano não me ama. Não, você não entendeu a linguagem ainda do amor de fulano. Já parou para observar isso? Como que é a linguagem dela? Como é a linguagem dele? E aí esse livro vai nos ajudar. Pastor, então esse livro é para casamento? Não, esse livro é para tudo. Porque na igreja o que mais temos é relacionamento entre pessoas. Quando você entender a linguagem de amor do irmão que serve do teu lado, aí você vai entender que necessariamente não é porque ele faz birra com você, é a forma dele amar. Tem pessoas aqui que amam fazendo um cafezinho. Eles fazem um cafezinho com maior amor ali, eles arrumam. Cristina Pires, deixar a Cristina Pires, ela vai arrumar a mesa, vai deixar tudo lindo, cheiroso, arrumado. Mas necessariamente, às vezes você vai abraçar ela, ela vai ficar assim, não estou dizendo que é o caso dela. Eu te amo. Ela, tipo assim, eu também te amo. Você consegue entender isso? Então, eu quero sugerir aos irmãos, em fevereiro, vamos ler o livro, As 5 Linguagens do Amor. Eu tenho certeza que isso vai mudar a sua forma de ver sua família, vai mudar a forma de você ver os nossos irmãos em Cristo, tudo. Tá? Então, é a leitura do nosso mês agora, que nós vamos entrar em fevereiro. Irmãos, a nossa ênfase esse ano será nós investirmos no GC, nosso grupo de crescimento. Tá? É o grupo de crescimento. Nós já iniciamos aqui em Primavera alguns GCs, já estão funcionando. Campos Elíseos começou a reunião agora, vai começar 3 G6 em Campos Elíseos. Tá? Saracuruna, se eu não me engano, tem 1 ou 2 G6. Jardim H, não conversei com o pastor Jorge ainda. Mas a nossa igreja ela vai entrar nessa questão de GC. Eu só preciso que os irmãos entendam o seguinte: para a gente a questão do GC, que alguns já ouviram falar de célula, não vamos trabalhar com G12, não vamos trabalhar com discípulos, apostólico, não é nosso propósito não é esse, tá? Também não tenho nada contra quem faz isso, não é essa a nossa visão. Lembra que é o que o Senhor falou, lembra da palavra que falamos antes, você tem que ouvir o que Deus falou. Deus falou com fulano de tal lá para ser apostólico, aqui não, Deus não falou para a gente, aqui ia ser assim. Para a gente o GC é uma forma de cuidado, então é uma forma de cuidar mais de pessoas. Por quê? Está vendo essa trend aí do pastor conhecer a voz das ovelhas? Está vendo essa trend? Que o pastor senta de costas e, a paz do Senhor, pastor, é fulano de tal. A paz do Senhor, pastor, é fulano de tal. A grande verdade, quando você vai para uma igreja média, de média para grande porte, a tendência é que nós pastores não conheçamos as vozes das nossas ovelhas. Isso é natural acontecer. Eu vou conhecer as vozes dos irmãos que servem mais de perto comigo. Se Isaac falar essa voz grossa, eu consigo entender a voz do Isaac. Pastor Carlos Lazzarini, Emerson, Marlon, os irmãos estão mais próximos, eu consigo ouvir a voz deles e vou conseguir discernir. Agora, a tendência é eu não conhecer a voz de todos. Isso é errado? É pecado? Não. Mas Deus pode nos dar estratégia de que todos sejam cuidados. Então, eu reconheço isso com maior facilidade, eu não consigo pastorear todos vocês. E glória a Deus por isso. Que eu não consigo pastorear todos. E o GC nos dá a possibilidade de todos serem cuidados. Por quê? Porque o GC não tem um número exato, mas, por exemplo, vai ter um grupo com 10 pessoas. Quem estiver como líder ali, vai ter a responsabilidade de uma função pastoral de cuidar de todos. Quando um irmão falta, irmão, não tem como não notar. Infelizmente, alguns de vocês, às vezes, faltam um bom tempo e eu não consigo notar. É porque o pastor não te ama? Não, não é isso. Eu não consigo, irmão, não dá. Mas se nós entrarmos para essa visão, nesse propósito, vocês vão ver que a maioria de vocês serão cuidados, serão notados, serão respeitados. Muitos ministérios serão ativados, outros serão reconhecidos. Porque, infelizmente, no momento de culto, não dá para ter oportunidade para todos. E, às vezes, num GC que vai descobrir, fulano tem uma palavra excelente, hein? Fulana canta bem. Já fiquei sabendo que a pastora Cida vai querer cantar em todas as oportunidades de GC. Mas já conheço você, pastora Cida, não vai se manifestar, hein? Pode parar, hein?
Então eu peço aos irmãos que nos ajudem nesse sentido. Como assim nos ajudar? Participa no GC. Alguns já até dirigiram células em outros lugares. Se apresenta ao pastor Carlos Lazzarini. Pastor Carlos, já fiz, eu quero continuar nesse propósito. Como que nós precisamos fazer? Ele vai te orientar como funciona a nossa igreja e assim nós vamos seguir no mesmo propósito. Nós pedimos, irmãos, que nos ajudem relacionados a isso. Tá bom? Agora, em fevereiro, nós vamos iniciar uma escola de ministérios. Já era um desejo nosso, já como igreja, tinha um tempo já. O pastor Jorge e eu, quando o pastor Jorge estava aqui na sede, nós conversávamos muito sobre isso, de termos um curso para formarmos os nossos futuros líderes e futuros pastores da igreja. Tá? Iniciamos um curso de teologia, mesmo iniciando o curso de teologia, nós sabíamos que ainda não era esse o nosso propósito, nós queremos passar coisas mais do dia a dia da igreja, para gabaritar esses irmãos, e aí, esse ano agora, nós vamos iniciar, dia 4, é 4 de fevereiro, Mariana? 4 de fevereiro nós vamos iniciar, todas as terças e quintas-feiras, esse encontro vai ser de fevereiro até dezembro, todas as terças e quintas, às 19h30, nós vamos ter essa escola tem por objetivo ativar e capacitar ministérios. Tá? Pastora Ellen e eu vamos estar ministrando todos os cursos, todas as disciplinas, vamos ter outros pastores também disciplinando algumas matérias, depois nós vamos passar para vocês, tá? Mas pastora Ellen e eu vamos estar todas, e o nosso objetivo é o quê? É passar para os irmãos toda a nossa experiência, essa pouca experiência que nós temos, passar para vocês de como funciona o ministério da igreja crescer, tá? O nosso ministério pastoral, claro, tudo de acordo com o que a palavra de Deus nos orienta. Então, é uma oportunidade para que todos, membros da igreja, né, que quiserem fazer. Pastor, quais são os requisitos? O requisito é que você tem que ter, no mínimo, uma maturidade espiritual. Se você é novo convertido, não faça, ainda não é o momento. Espera, vai ter outro. Todo ano vai ter, essa escola não vai acabar. Pastor, não tenho condição financeira de fazer agora. Não faça agora, faça depois. Tá? O curso, ele tem um valor, a mensalidade é 150 para quem não é membro, né? E para quem é membro, R$100 é a mensalidade, tá bom? Pastor, mas vai cobrar para instruir? Vou cobrar, sabe por quê? Porque quem faz de graça não dá valor, então tem que doer no bolso, aí quando dói no bolso, aí vai na raiva, não vou só porque eu estou pagando, então vai ter custo não é para mim, custo é da igreja, tá bom? Não necessitava, mas nós temos aprendido com isso. Normalmente as pessoas, brasileiras principalmente, que é de graça, não dá valor. Então o curso vai ter um investimento, tá bom? E aí, ele é aberto, não é só para a igreja crescer, para quem também quer de fora, mas nós estamos muito animados com isso, porque é daí que nós vamos começar a aprontar a nossa próxima safra de pastores e líderes da igreja, tá? Não é só sede, é da igreja crescer. Então, é uma oportunidade. Pastor, como que eu faço a minha matrícula? Ou como que eu posso buscar mais informações? Fica de pé, Mariana, por favor. Não, de pé, por favor. Irmã Mariana, eu falando aqui. Viu como Deus castiga? Eu quero falar aqui. Irmã Mariana está no secretariando em relação ao curso. Então, quer saber mais informações? Procure irmã Mariana. Nós estamos colocando nos grupos da igreja também, no WhatsApp, quem quiser mais informações, ainda que não seja de forma presencial, procure nossa irmã, ela vai estar passando mais informações, e aí dia 4 de fevereiro nós estamos bastante empolgados, com nosso coração queimando, para que possamos estar compartilhando todo tipo de conhecimento, para que assim possamos estar preparando nossos novos líderes e nossos novos pastores aqui na nossa igreja, tá bom? O último assunto, na verdade, é só a informação. Pastor Jorge, ele me ajudou a iniciar o nosso instituto, ele me ajudou a fundar um instituto, e veio coordenando o instituto esse tempo todo, presidindo o instituto, com muita maestria e excelência, né? E de vez em quando nós honrávamos ele aqui, mencionando tantas coisas boas que o instituto fez, e agora eu entendi o direcionamento de dar sequência na presidência. Eu até pensei em botar outra pessoa de fora, mas eu vou colocar o meu próprio nome. Eu até conversava na época com ele, e ele sempre falou: pastor, coloca o senhor como presidente. O meu medo era o quê? Era
tanto o governo quanto os empresários achassem que o instituto era uma forma da igreja lavar dinheiro. Então, com essa preocupação, eu falei, não, pastor, vamos separar. A igreja, ela é a controladora do instituto, ela é a mantenedora do instituto, mas coloca o seu nome, né? Nós não tínhamos experiência em relação a isso. E aí nós fomos buscar informações em outros institutos, agora essa semana, e aí nós vimos que na maioria dos institutos, o próprio pastor presidente é o presidente do instituto. E isso não traz problema em relação ao governo, nada disso, tá? Então, no papel, eu vou exercer a presidência do Instituto Crescer, tá bom? Mas eu queria liberar uma palavra de gratidão, de honra ao pastor Jorge, por nos ajudar a plantar um instituto, presidente de honra do instituto, tá? Então, a nossa gratidão por ter conduzido o instituto até aqui, centenas de vidas, para não falar milhares, quando milhares é mais de 1000, né? Milhares de vidas foram beneficiadas, alcançadas pelo instituto, né? Tem outros irmãos aqui que prestam serviço no instituto, ajudam, mas o Senhor conduziu o instituto até agora, e nada melhor e mais digno de te honrar como presidente do instituto, né? Te agradecer e informar a igreja dessa mudança, tá bom, pastor Jorge? Em nome da igreja Crescer, nós queremos agradecer. Você pode aplaudir o Senhor pela vida do pastor Jorge Luiz? Obrigado, pastor. Pastor Jorge sempre é o quebra-galho, é o Severino aqui, ó. Onde precisa ele... Jardim H foi uma coisa. Pai Jorge, não tem ninguém para enviar, Jorge. Eu aqui estou aqui, me manda, eu vou para lá. Não, sempre foi nosso Severino, né? E ele quebrou esse galhão para a gente aí. Foram 4 anos, pastor Jorge, da instituto, ou 3? 4 anos. 4 anos de instituto, presidindo o instituto. E agora nós vamos... A ideia não é o pastor Renan ficar de frente, vou ficar só no papel. A ideia é a igreja contratar alguém para estar de frente do instituto, alguém para ficar ali full time, tá, que tenha essa expertise, essa vivência do instituto, para que nós possamos prestar ainda mais serviço. Porque, e aí não estou culpando o pastor Jorge em relação a isso, por exemplo, quantos irmãos aqui não conhecem o Instituto Crescer? Não precisa ficar com vergonha não. Quantos não conhecem direito como funciona o Instituto Crescer? Levanta a mão para mim, por favor. Quantos não assim, eu não sei, pastor, todas as atividades, horários, quem eu procuro? Levanta a mão. Então, Davi, porque vocês estão rindo. Para com isso. Então, a nossa ideia é dar mais publicidade para as coisas do Instituto, até para respaldar os irmãos também. E até para meu Deus do céu. E até para servir os irmãos. Tá? Então, tem atividades ali que são gratuitas, que os irmãos podem fazer. Que às vezes os irmãos não sabem, e não indica alguns parentes. Então, a nossa ideia é aumentar a publicidade do Instituto, tornar mais público as atividades e aumentar o leque. Tá? Respondendo em relação à questão do colégio, o colégio que nós alugamos está em fase de reforma, está bem avançada, nós fizemos toda a parte hidráulica, o pastor Carlos Lazzarini tem coordenado a reforma do colégio. Qual assim colégio, pastor? O antigo Colégio Maia Santos, né, quem é muito antigo, quem é um pouquinho mais novo, Colégio Independência, né, ali na principal de Saracuru, na beira da linha do trem, Avenida Nelson Mauro. O colégio estava abandonado, nós alugamos por um preço muito barato, o imóvel é alugado, não pertence à igreja, e aí a quadra já está em pleno funcionamento, já foi reformado, já toda a parte hidráulica, elétrica, e agora nós precisamos fazer alguns acabamentos para algumas salas. Não sei se os irmãos acompanharam, o Colégio 6 se doou mais de 150 cadeiras para a gente aqui, do antigo Seimater, né, que agora será 6, a diretora viu a postagem, através da pastora Ellen, e aí pediu para irmos lá, nos doou cadeiras, são usadas, mas cadeiras em perfeitas condições. Então, 150 cadeiras, não vai dar para iniciar inicialmente a creche, porque nós anunciamos creche escola, e eu preciso passar isso para os irmãos entenderem, até passar para frente. Questão de creche, está aqui a nossa tia Helenita. Tia Helenita carinhosamente alguns adolescentes chamam ela. Tia Helenita, ela é pedagoga, psicopedagoga, psicossocial, psico não sei o que lá. E a tia Helenita sabe melhor do que a gente,
né? Tem outros irmãos aqui também que exercem essa função, que a questão de creche, irmãos, depende de muitas licenças. Não são poucas, não, são muitas. E além das licenças documentais, nós precisamos adequar o espaço para crianças na área da creche, que não é necessário na parte da pré-escola. Então, por exemplo, na parte da pré-escola, você pode ter uma escada com só 2 degraus, e aí você não necessita no corrimão. Na creche é obrigado você colocar o corrimão e ainda botar uma rampa. Então, se nós tivermos que adaptar toda a escola, irmão, é muito dinheiro. Hoje nós não temos condições. Então, inicialmente, nós não vamos começar com creche. Nós vamos, inicialmente, fazer reforços escolares. Daqui a 2 semanas, começa a escolinha de futsal. Os pais aí, estiverem atentos, tios, avós, tá? Podem matricular os seus filhos. Escolinha de futsal serão as terças e quintas. E aí nós vamos começar com o quê? Reforço escolar. Curso profissionalizante, pastor Jorge, que é especialista em preparação para concursos públicos, tá? Temos vontade, doutora Isabela, de botar uma salinha para uma cadeira, o nosso presbítero Paulo até deu a ideia, vai ter uma sala que nós vamos botar adequada para atendimento, para limpeza bucal. Então, a nossa ideia não vai iniciar a pré-escola e nem a creche, mas nós vamos iniciar prestando alguns atendimentos. Então, a tendência é que boa parte do instituto saia daqui e seja alocado lá, por ter mais espaço. São um total de quantas salas, pastor Carlos? 13 salas. Aí, nesse solão, eu falei, Lemerson, a gente precisa fazer uma piscina lá atrás, Emerson. Sabadão. Meu irmão. Vou botar um short, as irmãs não vão botar biquíni, né, em nome de Jesus. Vamos criar lá uma área de lazer para os nossos irmãos. Por que não fazer botar uma piscina lá atrás? Por que não fazer uma aula lá de aquela que a senhora, olha lá, viu? A senhorazinha fica, né? Hidroginástica. Então a ideia é nós estarmos, estou falando isso porque os irmãos, as obras não estão paradas, elas estão indo, mas elas vão de acordo com as nossas disponibilidades, tá? E até por isso nós vamos ofertar agora, pedir para que os irmãos se posicionem aqui, por favor. Nós vamos ofertar ao Senhor. Essas ofertas, normalmente, elas são direcionadas, elas arrecadam as despesas normais que a gente tem para a ceia,